você é daquelas pessoas que fez sua refeição normal, mas de repente logo em seguida sente que está com fome ainda e fala e passa beliscando uma coisinha aqui, a coisinha acolá. Será que isso é fome, minha gente? Ou é alguma alimentação que não está tão equilibrada? Como entender tudo isso, né? E como fazer para que durante o dia a gente passe mais tempo saciado? E para conversar sobre esse tema, convidamos hoje ela é nutricionista, a Super Verônica Mello. Bom dia, bem-vinda! Bom Tudo dia, bem? tudo bem. Ô, Verônica, você também é uma daquelas pessoas que fica beliscando, não? Não. Só porque é nutricionista, minha gente. Assim não vale, assim não vale. Por que isso acontece? E é um fato, você acaba a sua refeição e logo em seguida, né, tá beliscando, vê uma coisinha aqui, a coisinha... É fome isso ou é a nossa cabeça que não está regulada? Na verdade, em muitos casos pode ser uma fome fisiológica, sim. Ela não necessariamente está ligada à ansiedade, a algum distúrbio direto. O que acontece? Normalmente há muitos alimentos que são os mais gostosos, vamos colocar assim, eles são pobres em nutrientes e aí eles acabam não gerando essa saciedade ao longo do dia. Então você não consegue ter esse intervalo saudável entre as refeições. Mas esse intervalo, como você já usou a expressão, é saudável. Ou seja, saudável. Tudo que sai fora desse tempo necessário que o organismo precisa, não é saudável. Ele acaba gerando um extra de ingestão de calorias. Entendi. E aí o final disso vai ser o acúmulo de gordura, que a gente sabe que não é saudável. Agora, a gente fica beliscando, né, entre as principais refeições, assim. Agora, isso faz com que o organismo não descanse, o estômago não descanse, não trabalhe o que já entrou, foi pouco que entrou, como é que é? Na verdade, o que acontece é que o nosso corpo ele tem um tempo que a gente chama de esvaziamento gástrico. Tá. Então, esse esvaziamento é desde aquele momento que você ingere o alimento, ele passa pela boca até ele chegar no estômago. Tem um tempo para isso ser processado. Se toda hora você fica fornecendo alimentos, você nunca tem essa câmara gástrica, esse estômago vazio. Então é esse o nosso problema, ele acaba processando ali o tempo inteiro. E você acaba tendo picos de energia, picos de glicose, que a gente fala. E isso vai acumular em forma do quê? Massa muscular? Não. Gordura. Agora, aqui temos 2 mesas repletas e fartas, minha gente. Então, o que a gente pode colocar, né, para passar mais tempo saciado? Né? Sempre priorizar. Buscar aqueles intervalos. Sim, beliscar. Sempre priorizar a ingestão de alimentos, fontes de fibra. Tá. Então aí nós temos as frutas, as saladas, os legumes, alimentos fonte de proteína também são importantes. Não pode faltar. Que tem esse esvaziamento gástrico um pouco mais reduzido, então ela demora mais para descer. E também temos as fibras dentro dos alimentos intrínseca, que no caso do arroz integral... fibra, proteínas... São os principais. E gorduras boas também ajudam bastante. Entendi, tipo abacate. O abacate, as castanhas, as oleaginosas são ótimas. Então, fibras. Você falou frutas. Eu posso comer, eu gosto muito de fruta. Tem limite para isso também ou está liberado? Tem limite? Ah, não fala isso, Verônica. Tem limite. Inclusive, o excesso de fruta pode ser problemático. Porque ele tem um açúcar próprio, que ele ainda vai ser degradado no sangue. Mas o excesso, tudo em excesso vai fazer mal. Tudo. Entendi. Inclusive os alimentos saudáveis. Até a água faz mal em excesso. Entendi. Agora, então, como é que a gente pode balancear? Eu sei que você trouxe aqui, a nossa produção preparou com muito carinho. A Jéssica está ali tomando um cafezinho dela, assim, aguinha, né? Aguinha. E a gente quer aprender como, então, manter o organismo saudável e por mais tempo sem comer, digamos assim. Sem comer, tá. Por exemplo, sempre priorizar as combinações. Então, nunca ingerir o carboidrato, que seria o pão, no caso, isolado. Tá. Muita gente tem o hábito do café com pãozinho e manteiga. Você não tem fonte de proteína nenhuma aqui. Então, você vai ter um esvaziamento gástrico muito mais acelerado. Esse pão vai entrar, vai dar pico de glicose, vai passar e logo, logo você tá com fome de novo. Olha aí. Se você casa Por que ele... carboidrato? Açúcar, é isso? Açúcar. Então, açúcar. Fala do açúcar. O açúcar é em excesso? Como é que é a quantidade de açúcar? Na E verdade, até que ponto ele faz mal? cada pessoa vai ter uma ingestão adequada de carboidrato, porque é muito variável. Por exemplo, a sua é diferente da minha, que é diferente da Jéssica, que é diferente da de todo mundo. Porque isso é calculado. Mas, por exemplo, as pessoas têm o pão francês como se fosse um vilão, e ele não é. Ele não pode estar sozinho. É esse o problema. Se você coloca um ovinho no meio, que nem tá aqui, ó, gente, vou até abrir para vocês verem um ovinho,
Ou se você não gosta do ovo, que é muito comum no café da manhã, e quer Eu substituir, eu não gosto. Não. Você consegue substituir ele por um queijo. Normalmente, 30 gramas desse Substituir queijo o ovo por um queijo. Agora, se eu quiser os dois. também dá. Ah, tá. Depende da sua ingestão calórica. Tá. Porque, por exemplo, você pode fazer um ovinho com uma fatia de queijo. E tá super saudável. Tá bom, ótimo. Então, a questão do açúcar, então, tem que ter muito cuidado. Muito porque cuidado. Aqui ele- a gente não tá falando de açúcar refinado. Tá. A gente tá falando de ingestão de carboidrato que vai virar açúcar no sangue. Mas ele ainda passa por um processo. E o refinado, que entra aqui também para adoçar um café? Não aqui existe nessas- dose segura recomendada pela Organização Mundial da Saúde de açúcar. Não existe dose segura. Então, o ideal é que você consuma o mínimo possível. Então, o açúcar tem esse efeito, se quanto mais você ingere, mais o organismo quer, é isso? Na verdade, o que acontece é que nós temos papilas gustativas, essas bolinhas que a gente tem na língua. Elas vão identificar os sabores. Então, quanto mais sal e quanto mais açúcar você ingere, mais adaptado você vai ficando. Assim como o paladar é adaptável para mais, ele é adaptável para menos também. Então, você consegue reduzir de forma gradativa. Passar muito tempo, ou seja, a gente está vendo assim, porque a gente tem esse costume de beliscar. E passar tempo, chegou a hora do almoço, né, convencional, meio-dia, a gente passa, está envolvido num trabalho e passa e vai almoçar 2, 3 da tarde. Como é que funciona isso? Eu, particularmente, eu instruo os meus pacientes a fazer isso o mínimo possível, porque você acaba se adaptando e quando Ok. você vê, você está almoçando todos os dias às 3 horas da tarde. Então, eu falo que a hora da nossa refeição é uma hora sagrada, porque é um momento seu. Porém, existem situações que isso sim vai acontecer comigo, com o senhor, com qualquer outra pessoa. E, eventualmente, tá tudo bem. Você inverte. Então, você faz ali o seu café da manhã, o que seria o seu lanche da tarde. Você faz no seu horário de almoço, que é muito mais prático, e deixa para almoçar mais tarde. Tá, então, pular refeições não é legal. Não é adequado. Pular a refeição, ela sempre vai gerar uma fome maior na próxima refeição. E aí eu até brinco que dependendo da situação, você tá mordendo até o pé da mesa. Agora, Verônica, me diz uma coisa. Aqui eu fico imaginando que tem café da manhã, que tem almoço, tem jantar aqui, né? Então, por exemplo, o café da manhã, o que seria ideal para um café da manhã para durar mais tempo sem recorrer aos beliscos, né, que a gente faz aí? Tá, então sempre focar em fibras, frutas, no caso, no café da manhã. Aqui a gente tem um iogurte natural com uma salada de frutas em cima. O ovo cozido. Iogurte pra natural é o famoso... O iogurte natural, que é aquele 2 ingredientes, Ok, o famoso. Tá. Então, um iogurte natural. Aqui tem algumas castanhas, que são fonte de gordura boa. E para quem quiser substituir... O ideal no café da manhã. No café da manhã. Quem Pra quiser construir a pode base. adicionar um ovo, ou pode não tomar o iogurte, comer alguma fruta de forma isolada e comer o ovo cozido, ele mexido, grelhado, da maneira que preferir. Pode comer um pão com ovo ou pão com ovo e queijo e uma fruta e o cafezinho, né, amado de todos. Adoçante com açúcar ou nada? Se você já tem o hábito do açúcar, eu aconselho que você coloque o açúcar, mas de forma consciente. Ok. Então, vá reduzindo ao longo do tempo. O adoçante, na verdade, ele é muito indicado para diabéticos e não para indivíduos saudáveis. Então é café com açúcar, não é açúcar com café? É Exatamente, não é aquele melaço. Entendi. Isso para um café da manhã? Para um café da manhã? Suficiente. Isso. Então, aí espero que o almoço ou lá no meio eu posso Depende tomar muito do água? horário que fez esse café da manhã. entendi. Se fez esse café da manhã 6, 7 horas da manhã, você pode fazer um lanche intermediário. O que é esse lanche intermediário? Uma fruta com Tá. castanhas, Ok. ou até Beliscar. mesmo uma proteína, aqueles suplementos proteicos que a gente tem. Entendi. E um bom almoço agora, Verônica. Ensina bom para quem está em almoço. casa, daqui um pouquinho tem almoço fazendo ali, então a pessoa vai pegar a sua dica aí. É o clichê. Não é Eu receita, sempre- é dica, tá, gente? É o clichê. Eu sempre falo, priorizar então a ingestão do que você já gosta, só que de forma com qualidade. Não dispensar uma salada. Então Tá. eu sempre falo para os meus pacientes, um prato de sobremesa, licença, gente, Tá. desse tamanho aqui de salada de folhas e um pires de legumes. Então isso Ok. daqui é o mínimo de ingestão que Tá. você tem que ter. Um de cada. E depois você vai para o seu prato com arroz, feijão, uma carne. No prato colorido tem que ter o quê? Um carboidrato, uma proteína? É adequado que sim. Tá. É adequado que tenha um carboidrato e uma proteína. Pode ser um arroz para fazer a vez do carboidrato, pode ser um macarrão, pode ser um purê, pode O arroz, ser algum... assim, o integral é mais saudável? Como é que é? O arroz integral, ele é menos lavado, na verdade. Tá. Então, ele tem uma composição maior de fibras e alguns micronutrientes. Mas para Entendi. quem não gosta, você pode ingerir o arroz branco e completar as fibras com uma boa salada. Nesse intervalo, eu estou lá fazendo o meu almoço
eu tenho lá, ok, eu sei que o refrigerante junto, um suco junto, não legal. Eu posso tomar água junto com a minha refeição? Como é que eu uso da água aí? Na verdade, o único problema de você ingerir líquidos que não sejam refrigerante, tá? Junto com a refeição, é que você faz um volume gástrico. Então, o que isso Já significa? tem o volume do suco gástrico, está aumentando. Não, na verdade você está tirando o espaço da comida e fornecendo para o líquido. Tá. E aí você não vai conseguir ingerir a totalidade da sua refeição e a chance de sentir fome você de novo. sentir fome mais cedo é maior. Esse é o nosso principal problema do líquido. Como é que eu tenho que tomar água? Antes ou depois? Pode tomar antes e esperar ali no tempo Nunca que você está montando durante. o prato, evitar Não durante. é o ideal, né? Durante. A não ser que assim, não, eu tô saudável, eu como a minha refeição tranquilamente, eu vou tomar uma água com gás e isso não interfere no meu apetite, eu já me conheço. Tá, você falou Tudo água bem. normal é água com gás. Não tem caloria. Tá. É que as pessoas que trocam o refrigerante, elas costumam trocar pela água com gás com limãozinho. Tá. Então é mais comum. Mas nunca ou durante. Deixar primeiro fazer a refeição, Evitar. mastigar bem. Exato. Se fazer puder um bolo evitar, alimentar melhor. ali, né? Se puder evitar, melhor. Aí vem o jantar, né? Jantar. Tem Isso. algumas pessoas que não jantam, né? Ou seja, vão comer uma Um saladinha, lanche, uma alguma bolachinha, etc, né? E aí, como é que fica o jantar, como é que deveria ser? Na verdade, o jantar, ele é o que for mais prático para você. Então, se você quiser substituir, por exemplo, por uma tapioca recheada com frango desfiado, com requeijãozinho e uma salada, tá tudo bem. Não é obrigatoriamente que você tem que comer um prato de Ok. arroz, feijão O e mesmo carne. do almoço. Exato. O que não é adequado é ir lá na prateleira do supermercado, pegar aqueles lanches congelados, descongelar em 2 minutos no micro-ondas e comer. Tipo isso que a gente está mostrando? Aquele ali. Por quê? Extremamente pobre em nutrientes, não tem uma ingestão adequada de Lembrando proteína. que você vai dormir depois, né? Você vai dormir descansar, né? e ele tem muita gordura. Eles Entendi. trabalham muito com essa gordura dentro do próprio pão, da própria carne, e isso é indigesto. Comer fibra faz bem. Faz bem. Bem, né? E a fibra você encontra na fruta E nas folhas. e nas folhas. Então isso Eu- dá uma saciedade. Sim, eu falo para sempre priorizar a ingestão de salada, principalmente no almoço, porque muitas pessoas têm dificuldade de comer ela à noite. E à noite você prezar mais pelo amido resistente, que é uma classificação de carboidrato que a gente tem, que é o mesmo que a gente encontra no arroz, na tapioca, na batata. A gente citou aqui, Verônica, assim, e a gente tem que fazer uma ratificação aqui. A gente citou aqui a Jéssica, o irmão Ian. Eles não são padrão, porque olha como é que eles são, deve. Olha como é que eles são aqui, meu Deus, vem cá, irmão Ian. Meu Deus, vocês estão em forma, assim, então isso aqui, eles fazem na prática isso aqui, né? Olha, Mas assim, né? é um pouco, demais, né? viu? Um pouco, né, irmão? Mas olha, maravilhosas Não é? essas dicas todas, né? Essas orientações, porque muitas vezes a gente vai no mais fácil. Sim. E aí tem no mais sempre rápido, mais né? rápido. Entendeu? Mais rápido, E principalmente. aí, No olhar, a gente come pelo olhar. Muito. Apesar que, assim, eu não acho aquele lanche muito bonito, eu prefiro prato de salada. Gente, essa é a Super Verônica Mello, nossa nutricionista, que aceitou o nosso convite aqui, deu uma aula. São pequenas dicas, gente, assim, pra gente passar mais tempo com essa saciado, né? Saciado sem recorrer aí a petiscos e beliscões aí, né? Ficar beliscando durante o dia, Sim. porque isso tira a rotina, tira os horários, enfim, compromete e prejudica, né, Jéssica, né, irmão? Prejudica, né? Obrigado, linda. Obrigado de coração, viu? Bem-vinda sempre. O contato da Verônica está aí na tela para você perguntar, consultar e, enfim, montar uma boa refeição saudável com a Super Verônica. Obrigado, linda.